Olá, olá pessoal, mais um vídeo operacional Lucas Costa Lachowski LKSL9 para fins de melhoria no estado de indivíduo, no caso, estudar para melhorar a imagem social. Vamos lá. Esse é o site do Bradesco Escola Virtual. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Bom, eu lembro que eu parei nesse vídeo aqui. Viu só? Um DBA precisa armazenar, organizar e proteger os dados por meio de um SGBD. Esperar aqui uma energiazinha aqui parar. Viu. Viu só? Um DBA precisa armazenar aqui, ó. Viu? Viu só? Um DBA precisa armazenar, organizar e proteger dados por meio de SGBD. A seguir você verá um processo de administração de banco de dados com mais detalhes. Vamos lá? Tarefas de um processo de administração de banco de dados. Um administrador de banco de dados precisa disponibilizar a informação de forma rápida aos colaboradores autorizados, para que tenham acesso aos determinados níveis. Verifique agora uma sequência lógica do processo. Isso que eu acho que a gente já viu já. Mas vamos ver de novo. Instalação do SGBD para que as informações estejam disponíveis por meio de um sistema gerenciador de banco de dados. O administrador deve instalar e configurar cada item dos equipamentos envolvidos na relação do SGBD, para ele ser utilizado por uma organização. Efetivar a validação do modelo lógico para que o sistema se desenvolva e funcione satisfatoriamente. É necessário realizar uma análise processual visando a concretização de uma série de tarefas que devem ser desempenhadas na organização. Para maior entendimento a projeção dessas tarefas, é preciso conversar e entrevistar usuários para gerar o desenvolvimento de um modelo lógico de dados, que são baseados nas informações vindas de pesquisas e passarão por fim para a criação dos modelos físicos de dados. Sistema de backup. A hipótese de informações perdidas, eventualmente, deve ser considerada, e por isso um sistema de backup garante o acesso dos usuários aos dados.
há possibilidade de erros de comando, problemas de equipamento ou ainda problemas externos como catástrofes naturais. Devem ser considerados. Desta forma, faz parte do planejamento do administrador de banco de dados a realização da cópia e armazenamento dos dados em um local seguro. Determinar a alocação de espaço. O administrador de banco de dados possui a tarefa de promover espaços livres no sistema, para que a tarefa dos usuários sejam bem executadas. Com isso, ele precisa entender o funcionamento para alocação de espaço de programa SGBD e estar atento ao crescimento do banco de dados. Assim, ele antecipa e evita um possível colapso do sistema, por razão do excesso de dados que podem lotar o disco. Cadastramento de usuários autorizados. Para os usuários utilizarem um banco de dados, ele precisa ser cadastrado em um SGBD. Ele necessitará fazer solicitação por meio de seu cadastro. É responsabilidade do administrador de banco de dados prover esse cadastro dos usuários. Privilégios de acesso. Não basta o usuário apenas estar cadastrado em um sistema de um banco de dados para acessar determinadas informações. Ele precisa de uma autorização desse modo. Ele precisa de uma autorização. Desse modo, garante-se a segurança dos dados em uma organização, visto que um banco de dados estará provido de informações de setores dos mais diversos, e algumas dessas informações certamente serão de caráter sigiloso. Entender e determinar a arquitetura do banco de dados. O administrador de banco de dados precisa estar atento a um bom desempenho do banco que foi implementado, pois este contribui para a execução diária das tarefas dos colaboradores. Portanto, o administrador precisa constantemente estudar e entender a forma como o banco de dados escolhido atua, para que seja possível uma configuração rápida, bem como resolução ágil de problemas que podem surgir com o tempo. Observar o bom desempenho, segurança e estrutura do banco de dados. Um banco de dados pode, com o passar do tempo, receber um número grande de dados, ou ainda passar por modificações advindas de demandas externas do mercado. As mudanças são inevitáveis, e para evitar que afetem de forma negativa o desempenho de um banco de dados, o administrador precisa estar atento às evoluções e às novas direções, sempre buscando informações e boas práticas que lhe permitem reestruturar o banco de dados nas necessidades da organização. Apesar de um DBA ter em mente essas tarefas, ele pode ser confundido com outras carreiras por possuírem algumas tarefas semelhantes. Confira a seguir quais são elas. Carreiras em banco de dados próximas do DBA. Existem algumas carreiras que, por vezes, se confundem com atribuições de um DBA, seja porque esses profissionais atuam muito próximo ou porque possuem algumas convergências. Apresentamos a tabela a seguir com algumas dessas características. Carreira: analista de dados. Atribuições: deve analisar os dados não estruturados e garimpar o que forem relevantes, interpretá-los e fazer uso desses dados em estratégias de desenvolvimento de negócios.
Analista Business Intelligence deve converter dados em insights de valor estratégico e comercial por meio de análises de dados aliados à visualização de dados, junto a técnicas de modelagem de dados. Analistas de BI devem identificar as tendências para auxiliar em tomadas de decisão de negócios em uma organização. Analista programador é responsável pela elaboração dos requisitos de programação de sistemas e com isso deve desenvolver, testar e implementar sistemas. Também concebe, coordena e orienta atividades de ordem de correção e manutenção de programas. Realiza a condições e teste. Cria a documentação e produz manuais de operação. Administrador de dados. Atua como suporte à área de negócio dos aspectos lógicos da gestão de dados. A administração de dados abrange todo o sistema de informação, e não apenas os subsistemas automáticos de processamento de dados. Dessa forma, o objetivo do administrador de dados é a estratégia de negócio e seus reflexos nos requisitos da informação, e não a tecnologia em si. Dentre essas carreiras, a que mais gera confusão, até por conta do nome, é este último, o administrador de dados. Veja agora no que ela se diferencia no que ela difere em relação ao administrador de banco de dados. Bom, a gente vai parar aqui em importância dos dados na gestão.